Olá, boa noite. Agora tá de noite, né? Quando eu tô gravando o vídeo, eu sou Andréa Vismec Costa Biazar, eu sou psicóloga clínica e escolar também. Eu estou aqui a convite, então, do Sei Meu Futuro, para bater um papo com as famílias, com os responsáveis, com os pais, sobre esta fase do isolamento, então, para que a gente, então, o que a gente traz da psicologia que a psicologia pode favorecer esta fase? Então, eu trago algumas reflexões rápidas para a gente. O primeiro ponto, então, é a gente desenvolver a autonomia nas crianças. Independência, deixar que façam tudo sozinhos, que lavem uma louça, que mexam na grama, na horta, que leve o lixo lá fora, que arrume sua própria cama. Mas, André, e o que isso tem a ver com a fase do isolamento? Tem tudo a ver, porque uma criança que constrói autonomia no dia a dia, independência, é aquela criança que vai ficar grande, forte, vai se frustrar. Porque a frustração de errar, de deixar um copo cair no chão e quebrar, de ela vai levar o lixo lá na frente, o saco vai furar, ela vai ter que limpar tudo. Ela não arrumou a mesa exatamente como o adulto pediu, ou ela estava lavando a louça e não ficou tão limpa, a cama não ficou tão bem arrumada. Isso tudo gera uma frustração. Só que essa frustração é importante para em fases como essa da vida, onde tem situações atípicas de grande angústia no ser humano, a criança saiba lidar melhor com isso, baixe mais a ansiedade porque ela está fortalecida. Ela muitas vezes na vida teve que lidar com isso antes. Isso é a tal da resiliência, superar obstáculos sem entrar em surto psicológico. Por isso é tão importante o trabalho da autonomia, e já que estamos em casa agora e temos mais tempo para oferecer isso para as crianças, eu convido os pais então para trabalhar e desenvolver neste momento autonomia e independência. Como? Primeiro, deixando que a criança faça tudo sozinha, não já de cara querer apoiá-la, querer ajudá-la. Ela precisa experimentar, correr riscos. Ela vai cair, ela vai quebrar coisas, ela não vai fazer perfeito, mas é essa tentativa que vai consolidar dentro dela esse aspecto. Eu tentei, eu fiz, e isso também gera uma autoestima melhor, gera uma autoconfiança. Ela vai aprendendo a se autogerir. Esta fase seria bom, então, para a gente dar bastante tarefas domésticas no dia a dia, desde a hora que a criança acorda, trocar a roupa, arrumar a cama, escovar seus próprios dentes, ajudar a preparar o café. Então, a criança participar de todos esses momentos, e aí a gente vai estimulando ela a ter autonomia e independência. E isso vai favorecer que ela fique menos medrosa, vai baixar a ansiedade, ajuda a estimular a independência e fortalece a autoestima. Olha quanta coisa que a autonomia favorece. Mas por que eu falei do medo? Porque, por exemplo, caiu a noite, a criança foi lá fora ajudar a mãe a recolher a roupa. Ela vai fazendo esses enfrentamentos com coisas que normalmente criança tem medo. Isso vai passando a ser uma coisa natural. Ir à noite lá fora para recolher roupa junto com a mãe é uma coisa natural da vida, e ela passa a ficar menos medrosa em relação ao escuro, por exemplo. Ela tá com sede e quer buscar água e já está a casa meio escura. Mas se a família cria o hábito de que ela tem que levantar e tem que buscar, ela já vai superando isso também. É um erro a gente achar que porque está em pandemia, em isolamento, ai, coitada da criança, ela já está em isolamento, a gente tem que poupar, a gente não pode forçar, não pode ficar dando regras e limites. Tadinha, deixa que eu faço para ela, que eu ajudo ela. É um equívoco isso, porque ela não ter essas experiências não vai construir resiliência, não vai construir autonomia e independência, não irá consolidar estes conceitos que eu estou trazendo para vocês agora. Então, o que vai consolidar é o trabalho da autonomia e independência.
A gente errou em dizer que não podia frustrar criança. Na verdade, a frustração ela é importante por isso. Então, agora, mais do que nunca, a gente tendo tempo, a gente pode propiciar mais ainda estas situações na casa, né? Uma das coisas que eu queria propor é a culinária, né? É a cozinha. A criança estar na cozinha, lavando, secando, ajudando a temperar a salada, ajudando a pôr os pratos na mesa, escolhendo uma receita do dia, ajudando a preparar. Então, essas situações vão trabalhar bastante esse aspecto que eu estava falando em primeiro lugar. O outro ponto que eu queria trazer, então, é a rotina, a importância da rotina. A gente propor que a criança, sim, afrouxe essa rotina porque ela está em casa, não precisa ser rígida, mas também não pode ser distante do que havia antes. Por quê? Porque criança pequena, até 7, 8 anos, ela tem mais dificuldade de se adaptar a coisas novas. Daqui a pouco vai passar a pandemia, a gente vai voltar para a vida normal, a gente só não sabe quando. Vai ser maio? Vai ser meio de maio? Vai ser junho? Não sabemos, mas uma hora vai passar e a vida vai voltar. E quando voltar, como vai ser? Ela estava acostumada a acordar às 7 para ir para a escola, para se arrumar, e agora está acordando às 11. Ela estava acostumada a almoçar 11 horas, 11h30, agora ela está almoçando 2 da tarde. Ela estava acostumada a dormir 8, 9 horas da noite, agora está indo dormir 11 horas, meia-noite, não sei. Mas não pode ter esse distanciamento, porque aí a gente vai trazer sofrimento psíquico para as crianças, porque para elas é mais lento essa readaptação. Eu estou conversando com muitas pessoas nesta fase, nesse momento, e até adultos estão me expondo como está sendo difícil se adaptar a uma rotina de só ficar em isolamento e como vai ser quando voltar a gente consertar o sono, consertar esse mecanismo de ficar meio à toa, meio vendo filme, série e conversando com as pessoas direto nas redes. Como vai ser tudo isso? Então, para a gente que é adulto já é difícil. Então, vamos imaginar para a criança que está construindo e se autogerindo no meio disso tudo. Então, vamos entender que esta rotina pode ficar mais relaxada, mas ela não pode ser distante, absurda. Então, se ela estava acostumada a acordar às 7 antes da pandemia, ela pode dormir um pouco mais, mas um pouco mais. Então, ela vai agora acordar 8, 9, 1, 2 horinhas depois. Uma diferença muito grande no relógio biológico, nós vamos causar depois o sofrimento para ela, o sofrimento psíquico. Eu trabalho muitos anos com psicologia infantil e eu vejo que as crianças reagem a mudanças e elas têm sintomas, né? Elas fazem sintomas os mais diversos quando não conseguem lidar com essas mudanças. Então, eu convido vocês, pais, a refletirem que é necessário, sim, manter uma rotina. Rotina para sono, rotina para alimentação, rotina para exploração corporal, porque essa fase do desenvolvimento precisa gastar energia, então se eu moro em apartamento, eu preciso pensar em estratégias para gastar a energia dessa criança mesmo no apartamento, na casa, né, no ambiente em que se estiver. E tem um outro ponto que são as regras. As regras também são fundamentais para a criança construir dentro dela limites. Frustração, respeito, humildade, solidariedade. Então, uma criança sem limites, ela é birrenta, ela é mandona, ela é mais agressiva. Então, por isso que é muito importante manter esta rotina desses comportamentos em casa. Lembrando, não precisa ser rígido e radical, mas tem que haver uma proximidade, né, com o que existia antes. Andréia, mas estamos na pandemia, em isolamento, e vamos fazer isso com a criança? Vamos enchê-la de regras, de normas na casa? Ai, não vai ficar podendo comer guloseimas? Não,
Não, porque nós não estamos de férias. Nós estamos numa fase nos cuidando para não ficarmos doentes, né? Por isso estamos nos privando e não é deixar fazer tudo que constrói numa criança um bom comportamento. Ela pode comer uma guloseima no dia que a família decidiu, que é no sábado, é numa sexta-feira, que vai ter um lanche diferente, vai ter um doce, mas todos os dias comer bolacha recheada, salgadinho, todos os dias vai comer pizza. Não, isso é absurdo. Não é minha área nutrição, minha área é psicologia. Mas pensando na psicologia, isto é a gente colocar uma coroa na cabeça da criança e dizer que é ela que vai escolher o que ela vai se alimentar. E a alimentação, ela é importantíssima para o crescimento, desenvolvimento, oxigenação do cérebro, para o fortalecimento dos órgãos, para que ela aprenda, então daí não causa déficit de atenção. Então, tudo isso a gente tem que refletir, que a gente tem que manter uma linha, assim, um trabalho de favorecer esse desenvolvimento, para o cérebro fazer as sinapses, né, e ele achar caminhos, e esse cérebro é igual uma plantinha que precisa de vitaminas, que precisa de água, que precisa oxigenar, então precisa de atividade física, de uma boa alimentação, que tome bastante líquidos saudáveis e não refrigerante, sucos artificiais, então a gente tem que pensar em tudo isso. Então a gente não vai colocar a criança numa alimentação e numa rotina rígida, como era no dia a dia. A gente pode afrouxar, eu volto a dizer, mas não pode ser muito distante. Então, se antes ela não comia as guloseimas todos os dias, agora ela também vai permanecer assim. É necessário que a gente mantenha, então, uma linha de trabalho com eles, né, para consolidar tudo isso. Eu quero também falar rapidamente sobre, então, a importância da ludicidade. A linguagem da infância é a ludicidade. Mais do que nunca agora que eles estão em casa, com as famílias, a gente pode favorecer as brincadeiras e o lúdico, né? Então, por exemplo, o livre brincar, pegar uma panelinha, quando a criança mexe com a colherinha, esse papá que ela está ali brincando, ela está trabalhando movimento circular, coordenação motora fina, ela está decidindo e tomando decisões, o que ela vai preparar, o que ela vai pôr lá dentro, ela está associando porque que tampa que eu tenho que pegar para fechar essa panela, aonde que liga esse fogãozinho. Então, olha quanta coisa trabalhada no simples brincar, né? Então, o livre brincar vai trabalhar todas as funções psíquicas do ser humano: memória, atenção, concentração, pensamento, raciocínio lógico, linguagem, sensações, sentimentos. Todas essas funções serão trabalhadas pelo simples fato do livre brincar. Então, vamos repensar o excesso de celular e televisão, porque isso não vai favorecer a oxigenação do cérebro, treinamento de todas essas funções psíquicas. Então, controlar o tempo que se usa celular, televisão, notebook, tablet, todas as tecnologias. E pensar muito mais em promover o livre brincar. Então, para fazer isso, eu sugiro materiais sensoriais. Então, coisas que a gente tem em casa, colheres de vários tipos, colher de plástico, colher grande, colher pequena, pegador de macarrão, concha, escumadeira, tudo bota numa caixa, higieniza tudo e oferece para a criança. E ela vai manipular aquilo de vários jeitos, ela vai brincar com isso. A gente chama de brinquedo desconstruído, que é um brinquedo que não foi feito para ser é um material, né, que não foi feito para ser brinquedo, mas que vai se tornar e vai estimular a criatividade, vai estimular iniciativa na criança, porque ela vai descobrir novas coisas. Penso que também a gente pode usar esponjas, lenços, lençóis, fazer cabanas, fazer aquela tenda sensorial onde a gente fixa em algum lugar e a criança entra dentro para
fazer uma espécie de um balanço, ela vai deitada, ela vai de barriga, ela vai sentada, vai de vários jeitos. Arrastar a criança no pano pela casa, caixas de papelão, onde ela vai construir uma cozinha, onde ela vai construir uma cabana para entrar dentro, não importa, aí é a criatividade da criança em ação, a gente oferece o material para o livre brincar. Dentro das questões sensoriais, então, eu só estou olhando para o lado que eu estou vendo minha colinha para não esquecer de falar nada para vocês. Manipular alimentos como macarrões, grãos, arroz, feijão, num pote. É claro que a gente vai dar quantidades pequenas para não ter desperdício e a criança vai brincar com aquilo. Gelatinas coloridas, gelo, terra, areia, grama, pedras, elementos da natureza, botões, copinhos, potes diferentes, aquela garrafa sensorial que a gente faz de garrafa PET, coloca botões, coloca areia, coloca pedras dentro, objetos pequenos que caibam ali dentro. Você pode pegar o que tiver em casa, fitinhas, laços, né, e ir fazendo. Coisas que trabalham a coordenação motora fina, pegar um cadarço para ela colocar coisas, né, passando pelo cadarço ou pelo fio, aquele teia de gato que a gente amarra barbantes ou os fios para a criança passar, brincar de obstáculos, as coisas corporais, né, que gastam energia também, então com música, né, com dança, com movimento, é bem importante nessa época agora. Primeiro porque vai gastar energia e criança precisa gastar. A linguagem agora é, nesta fase da infância, o corporal, a exploração, né? E também a questão que a gente precisa fazer esse cérebro oxigenar, porque ela está em isolamento, está ficando em casa, então precisamos favorecer isso. Trabalhos com coordenação motora fina, a gente pode trabalhar com desenhos, com pintura de mandalas, com pinturas em tela, pinturas em cartolina, com desenho da sombra, onde faz o reflexo. Quem mora em casa pode ir lá fora e tem o sol, pode fazer a projeção do brinquedo no papel, onde bate o sol, faz a sombra e a criança vai reproduzir. Varalzinho para trabalhar com grampos, colocar miçangas no fio, argolas onde eu vou lançar, enfileirar objetos. Pode trabalhar então com blocos de encaixe, com pega-varetas, com aqueles potes de Tupperware que tem diversos tipos de tampas. Pega vários que tiver em casa, esteriliza, higieniza e oferece para brincar. Mindfulness é uma atividade agora para ensinar a criança a focar no aqui e no agora, né? Como se fosse uma espécie de meditação. Então, nós vamos ensinar a cheirar a flor e a soprar a vela. Ensinar respiração para a criança. Ensinar ela a fazer relaxamento. Põe lá no YouTube músicas de relaxamento, tem com flauta, tem com sons da natureza. Ensina a deitar. Tem também o trabalho com o espanador. Pega um espanador, higieniza, esteriliza e aí vamos fazer o relaxamento passando na criança. Ensina a fazer alongamento. Isso abaixa a ansiedade, acalma principalmente para as crianças agitadas. Crianças que são mais agressivas, têm problemas com limites, comportamento. Então, isso tudo vai ajudar com essas técnicas de mindfulness e relaxamento, certo? Tem também aquela roda das opções, que a gente pega uma roda, né? Recorta redondo. Cada fatia dessa roda simboliza algo que a criança poderia escolher. Num deles vai ter tomar água, no outro vai ter correr 10 voltas na casa ou na sala, fazer 10 polichinelo, fazer um relaxamento com musiquinha no YouTube. Então, cada gomo terá uma coisa. Ela vai girar a roda em qual cair. Ela deve, então, fazer, principalmente nos momentos em que estiver mais agitada e precisando se acalmar.
esse momento agora que nós estamos vivendo da pandemia é um bom momento para as famílias procurarem melhorar o distanciamento emocional que está acontecendo, que fica cada um num cômodo com um celular, cada um vendo uma coisa. Agora é a hora de fazer jogos de tabuleiro, jogos de baralho, de fazer projetos junto. Quem mora em casa vai construir uma horta, todo mundo junto. Um espaço para os animaizinhos da casa. Vamos fazer um cardápio juntos e vamos cozinhar juntos. Passear com o cachorro. Enfim, esse é um momento para fazer tudo junto. E é um momento para tirar as redes sociais e as tecnologias nos momentos em que estamos juntos. Precisamos conversar mais, né? Então, criar esses hábitos de ver um filme junto, a família toda, séries, de fazer um desenho juntos, de criar uma competição, uma gincana em casa, ou ler um livro, todo mundo junto. Se a criança já sabe ler, ela vai ter uma parte, se ela ainda não sabe, é os adultos que vão fazer, mas então agora é uma hora de estreitar essas relações, melhorar esse vínculo e não afastar. Então, tem acontecido bastante nas famílias o excesso de redes sociais e o excesso de computador, e isso está virando um problema, tanto é que no próximo CID já vai entrar lá como os vícios em tecnologias, em jogos. Então, isso pode existir na vida de todo mundo, mas sem excessos. E agora é um momento de a gente pensar em família, criar propostas de melhorar esse vínculo. Isso vai fortalecer a criança, vai ensinar valores de solidariedade, de respeito, de convivência, vai ensinar ela a ser criativa e pensar em outras coisas para fazer, não ficar só nas tecnologias. E os adolescentes estão muito sem criatividade, só vídeo no YouTube, Facebook, Instagram. Não sabe desenhar, não sabe escrever um diário, não sabe outras atividades, não toca um instrumento musical, não canta, não joga um jogo de tabuleiro, não sabe jogar truco, não sabe jogar cacheta. Então, a gente precisa estimular, precisa ensinar já desde pequenininho essas interações, né? Isso é muito rico. Fico por aqui, então. Espero ter contribuído. Um grande abraço a todos, que a gente tenha força para passar pela pandemia, que passe bem rápido logo, logo. Um abraço.